Fala galera, beleza? Dando continuidade aqui à nossa resolução de questões a respeito do nosso cronograma, certo? Nós vamos fazer aqui mais essa aula, uma resolução simples de 10 questões do tema proposto, que é, no caso, administração de patrimônio, administração de materiais e também gestão de estoque, né? Então eu separei aqui 10 questõezinhas básicas para a gente comentar um pouco sobre esse tema, ok? Então vamos lá. Começando aí na questão número 1, que diz assim: a respeito da administração de patrimônio, materiais e logística, julgue o item a seguir. O ciclo crítico de atividades logísticas corresponde às atividades de transporte, manutenção de estoques e processamento de pedido. Errado, né, pessoal? Por que errado? Porque fala-se aqui acerca do ciclo crítico de atividades logísticas. Atividade logística não engloba processamento de pedido. Agora, se nós estivéssemos falando de administração de material, aí sim, a administração de material envolve o processamento de pedido também. Certo? A administração de materiais vai envolver também o processamento de pedido. Agora, a logística, não. Então, a alternativa aqui, o nosso gabarito é errado. Questão 2. Leia as afirmativas a seguir. A acumulação de estoques em qualquer nível ou quantidade é prejudicial ao normal funcionamento da instituição. O ativo circulante compreende os componentes de bens e direitos que serão realizados dentro de um exercício social. Então, nós temos duas assertivas e ele pede aqui para marcar a alternativa correta. Então, nós temos ou as duas são corretas, ou uma é correta, a outra não, ou as duas são falsas, né? Então, beleza. Então, com base nisso, a primeira assertiva aqui, a número 1, ela fala acerca da acumulação de estoques, né? Diz assim, se é prejudicial ter algum tipo de acumulação de estoque em qualquer quantidade. Não é prejudicial, né, pessoal? O que não pode ter é excesso, porque nós sabemos que o estoque, na verdade, o estoque é algo que é oneroso. O estoque ele é oneroso para a organização. Mas o fato dele ser oneroso não significa dizer que ele é dispensável. Na verdade, para muitos processos e muitas empresas, ele é indispensável. Porque se você quer manter o nível de serviço, você precisa ter material, seja um material processado, semi-processado, produtivo, seja um material para matéria-prima, vai depender da natureza da empresa, do processo empresarial, ok? Organizacional. Então, dizer que a acumulação de estoque em qualquer nível, o problema está aqui, ó, em qualquer nível ou quantidade, é prejudicial? Não necessariamente, certo? Então, isso aqui está incorreto. Vou colocar aqui tudo que eu fizer aqui, que eu alterei eu vou colocar entre parênteses, como eu já estou fazendo desde o início, certo? Então, isso aqui está incorreto. E passemos agora para a segunda assertiva aqui, que diz assim: o ativo circulante compreende os componentes de bens e direitos que serão realizados dentro de um exercício social. Exatamente, né, pessoal? O ativo circulante é aqueles que vão ser executados. Vamos mudar essa palavra realizado por executados? É a mesma coisa. Dentro de um exercício social. Então, isso aqui é o conceito de ativo circulante, basicamente. Então, nós temos aqui, dentro das alternativas,
A1 é falsa. Tá aqui, A1 é falsa. E A2 é verdadeira. Então, nosso gabarito é C. Ok? Passemos agora para a questão 3. Para responder a questão, utilize a seguinte ficha de controle de estoque. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dela, porque a gente vai precisar dos dados informados aqui. Ok? Deixa eu ver se está dando aí para vocês. Fica legal para vocês. Se não, eu vou dar um... Eu acho que fica, né? Tá tranquilo de ver. Pelo menos. Tá beleza aqui. Vamos lá. Então, a gente vai analisar essa tabela aqui e considerar o quê? A metodologia WEPS. O que é o WEPS? O WEPS é a metodologia que diz o seguinte, que o último a entrar, é o primeiro a sair, ok? Sabendo desse conceito aqui, WEPS, tem o PEPS também, né? O PEPS é o seguinte, é o primeiro a entrar, o primeiro a sair. Mas a gente está falando do WEPS. Então, a gente vai analisar a entrada, a saída e o saldo. Então, o que a tabela nos diz em relação a isso? A tabela nos diz aqui que tem um saldo de uma quantidade de 5 e o saldo total de 100. O valor unitário de 20. E teve uma entrada aqui no dia 15/1 de 10 unidades, com valor unitário de 15, que somou 150. Depois teve uma saída de 6. Então, com base no EPS, que é o último a entrar, é o primeiro a sair, qual foi o último a entrar aqui? A quantidade de 10, né? O último a entrar. Então, ele vai ter que ser o primeiro a sair neste valor de 15 unidades. Então, vamos fazer uma continha rápida aqui. É o seguinte, o último a entrar, que for 10, 10 vezes 15 igual a 150. Foi o primeiro, o último a entrar, o primeiro a sair. Foi o primeiro a sair. Então, desses 10, saíram quanto? 6. 10 menos 6, que dá igual a 4. 4 vezes 15 dá igual, né? Igual a 60. Então, esses 60, que é os 4 que ficaram dos últimos a entrar, vai ser somado com o saldo que já tinha no dia 31/12, certo? Então, os 60 mais os 100, né? O saldo total aqui, 100. Aqui, ó, 100. Vai dar igual a 160. Então, essa é a nossa esse é o nosso gabarito, o nosso resultado. 160. E é o gabarito, a letra E, ok? Nosso gabarito aqui, alternativa E. Ok? Então, com base no EPS, o primeiro a entrar, o último a entrar, o EPS, o último a entrar, o primeiro a sair, o cálculo fica dessa forma. Beleza? Vamos passar para a quarta questão agora. O aumento repentino da demanda é, dentre outras, uma das falhas mais críticas no procedimento de reposição de estoque. Vamos marcando aqui as partes importantes. O aumento o quê? O aumento da demanda é, entre outras coisas, né, uma das falhas mais críticas no procedimento de reposição de estoque. Quando é necessário reposição de estoque, nós temos aí um problema com a demanda. Porque aumenta-se a demanda, aí você vai ter que repor estoque rapidamente, né? Então, você tem que ter o quê? Digamos assim, você tem que ter algo que lhe dê segurança para esse tempo hábil. Ok? Então, para que esse fato possa não comprometer o atendimento do almoxarifado, a empresa deve utilizar em sua gestão o quê? Ponto de pedido, tempo de reposição, método de previsão de estoque. Aqui é estoque, tá? Tá errado. Estoque
estoque de segurança, método de custo médio. Vamos lá, aqui é um método de avaliação, né? Custo médio, então a gente já elimina isso aqui, tá bom? Ponto de pedido é aquele momento em que o teu estoque chegou num valor mínimo, certo? E ali vai ser acionado o setor de compras para reposição. Então, não a empresa deve utilizar para conter essa defasagem na reposição o quê? Na verdade, não é o ponto de pedido. Por quê? O ponto de pedido é aquele momento em que você vai fazer o pedido para a reposição, certo? Então a gente já descarta isso aqui também. Tempo de reposição é justamente esse intervalo de tempo em que o produto vai chegar, o que foi pedido e vai chegar, o tempo que ele passa para poder chegar até o teu setor, beleza? Também não é. Método de previsão de estoque, como o próprio nome diz, é um método de previsão. Então, se a tua demanda aumenta, não vai adiantar nada você apenas prever a demanda se você não tiver o quê? Um estoque de segurança. Esse é o nosso gabarito. Porque a ideia é essa, é que você consiga minimizar os problemas de aumento de demanda com base no teu estoque de segurança. Aquele teu estoque de segurança vai te dar aquele tempo que você precisa, certo? Para reposição do material. Ok? Vamos passar para a próxima. Aqui tem um texto imenso, né? Meu Deus. Vamos lá. A administração de recursos materiais caracteriza-se pelo conjunto de processos desenvolvidos dentro de uma organização, destinados ao suprimento de maneira sistemática e ao contínuo abastecimento de materiais solicitados para o desempenho de atividades comerciais ou produtivas. O objetivo é entregar os produtos no tempo ideal, na quantidade necessária e na qualidade adequada. Então, aqui é o conceito basilar da administração de materiais, né? Você entregar o produto no tempo ideal, tempo certo, na quantidade necessária e com a qualidade adequada. Custo-benefício total. É muito prezado isso aqui, ok? Uma ferramenta bastante utilizada no controle de gerenciamento, agora está falando de quê? De uma ferramenta. Observa aí os indicadores-chave dessa chave. Uma ferramenta bastante utilizada no controle e gerenciamento de materiais e estoques classifica os itens com base em sua importância para a geração de receita e lucratividade da empresa. Dessa maneira, os itens classe A, classifica os itens em classes, né? Classe A. Os itens classe A fazem parte do agrupamento de uma pequena porcentagem de itens responsáveis por uma grande parcela de receita bruta. Então, o classe A é aqueles itens que é em pequena quantidade, mas de grande importância na receita para a empresa. Então, é classe A mesmo, faz jus ao nome, né? Você tem aquela quantidade de material ali, aquele tipo de material, na verdade, em que você possui maiores receitas, porque eles são classe A. Eles são em menores quantidades, mas eles possuem mais receita. E influenciam muito no lucro da empresa, ok? Cada empresa possui seu percentual específico, mas normalmente até 20% dos itens estão classificados nesse grupo do classe A. Esses itens são responsáveis normalmente por 80% do faturamento da empresa. Todo esse texto para perguntar o quê? Tal método é conhecido por. Qual é o método? Certo? Então eu vou explicar aqui mais ou menos o que significa esse método. É o seguinte, o método como o próprio texto já aponta, né? Classe A aqui é o método de avaliação ABC. Curva ABC também, né? Chamado curva ABC, que vai classificar os itens da seguinte forma. Os itens de classe A são aqueles de 20%. É aqueles classificados da seguinte forma.
80-20. O B é aqueles 15-30. E o C são os itens 5-50. Então, os itens classe A, cada empresa possui seu percentual específico, mas normalmente até 20% dos itens apenas estão classificados nesse grupo. Esses itens são responsáveis normalmente por 80% do faturamento da empresa. Então, o faturamento, os 80% de faturamento diz respeito a 20% dos itens. 15% do B diz respeito a 30%, 5% diz respeito a 50%. Ok? Então, ele também é chamado, por causa dessa relação, como diagrama de Pareto. Esse Pareto foi o cara que idealizou essas proporções aí. Ele observou que 80% da renda, o do que era produzido no país, estava na mão de 20% da população apenas. Ok? 80% da renda. Então ele viu essa relação em vários outros pontos. Aí a gente diz que 80% dos resultados são gerados por 20% dos esforços. Certo? Então, diante disso, ficou conhecido como regra de Pareto, regra 80-20, perdão, regra 80-20, regra 80-20 por causa dessa relação, diagrama de Pareto, e dentro da gestão de estoque é chamado de curva ABC. Curva ABC. Então é o seguinte, eu acho que eu inverti aqui 50, eu inverti só os 55, para manter aqui a coerência, né? 30, 15. Porque a 50% dos materiais geram apenas 5% de renda, de lucro, de resultado, digamos assim. 30% geram os 15% e 80%, 20% geram os 80%. Na verdade, eu misturei foi tudo aqui, mas a relação é essa, ok? É que o C, a classe C, a maior quantidade dos materiais tem a maior quantidade dos materiais e só gera 5%. A B, 15% gera os 30%. E na C, os 20% gera os 80%. Não está na ordem correta, não, mas vocês entenderam a ideia, né? O importante é entender a ideia. Ok? Que existe uma classificação entre A, B, C, que existe essa regra proporcional aí, que diz que os lucros dos 20% dos itens geram a maior parte dos resultados da empresa, em questão de lucro. Ok? Os 20% dos itens, está aqui, ó. 20% dos itens geram os 80%, seja os 50% dos itens geram apenas 5%. Então, existe esse contraste, essa grande diferença entre o item A e o item C. Na verdade, o item A e o item C são totalmente opostos, né? Então, vamos lá. Então, é a curva ABC, esse é o nosso gabarito, sem mais delongas. O sistema just in time, a gente já sabe qual é, né? Que é no tempo certo, fazer as coisas no tempo certo, é mais uma filosofia. Foi implementado lá dentro do conceito lá do toyotismo, de Taishi Ono, né? Que foi o cara que basicamente desenvolveu o just in time,
E o PEPS, o EPS a gente sabe que é de avaliação, né? Que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, e o último que entra é o primeiro que sai, que eu já expliquei lá em cima. Aí temos aqui o gráfico de Gantt e o PERT-com também, né? Então, são para ferramentas administrativas, certo? Então, diante de tudo isso aqui que eu já falei, o conceito aqui abordado dentro dessa questão, o método é o ABC, curva ABC. Vamos para 6. No que tange à classificação de materiais, julgue os itens que se seguem. Em relação à metodologia de cálculo, aparece de novo aqui, ó, da curva ABC, os materiais de classe C, foi bom a gente discursar tudo isso aqui, porque agora a gente vai usar de novo. A curva ABC, os materiais C, agora ele quer saber sobre o C, ó, representam 50% dos tipos de produto da organização, mas somente 10% da demanda em um dado período. Errado, né, pessoal? O correto seria... Espera aí, deixa eu voltar aqui. Está dizendo 10%, o correto seria, manter aqui o padrão, 5%. Eu já mostrei a relação lá, 50 para 5, ok? Então, é 5%. Então, isso aqui, o gabarito é errado. Vamos nem perder mais tempo. Sobre o tombamento, agora a gente já vai entrar em outra questão aqui. Ó. A gente vai entrar no questão 7, a gente vai falar sobre a administração do patrimônio. Sobre o tombamento, ele quer saber especificamente sobre o tombamento. Sobre o tombamento de bens, assinala a opção incorreta. Ele quer o quê? A opção incorreta. Vamos lá. Os bens controlados demandam um controle bastante rigoroso do seu uso e da responsabilidade pela guarda e conservação. Estão sujeitos ao tombamento. Correto, né? Isso aqui está correto, mas a gente quer incorreto. Então, aqui é C, beleza? Vou colocar entre parênteses, para você saber que foi onde foi alterado. Gente. Pronto. Caso seja identificado um bem com a perda ou deterioração da plaqueta de tombamento, lembrando que o tombamento é representado por uma placazinha que tem um conjunto de números, ok? Então, se for identificada a perda ou a deterioração da plaqueta de tombamento, o ocorrido deverá ser comunicado obrigatoriamente a quem? Ao almoxarifado patrimônio para que aconteça a sua reposição. Correto, né? Corretíssimo. Porque é o setor responsável, né? O setor de almoxarifado também patrimônio, né? Uma coisa está interligada à outra. O número de tombamento em livros poderá ser feito mediante carimbo. Exatamente. Você não vai colar uma placazinha de metal num livro, né? Então aqui é mais do que lógico. Correto também. Então, por eliminação, nosso gabarito é A. D. Os bens relacionados, mesmo tendo um valor mínimo para a administração, não dispensam tombamento. Errado, né, pessoal? Dispensa sim. Tendo um valor mínimo, por exemplo, material de consumo. Você não vai estar tombando caneta, você não vai tombar o material de consumo, material de limpeza, né? Você vai tombar um móvel, um imóvel, você vai tombar um bem imóvel, né? Um computador, você vai tombar, né? Porque é de alto valor para a organização. Não é verdade? Mas algo que seja de valor mínimo para a administração não precisa de tombamento. Questão 8. A gestão de recursos patrimoniais é de fundamental importância para uma organização, independente de sua característica pública ou privada. Perfeito, até aqui está tudo bem. Devido à complexidade e tamanho das organizações, para manter a sustentabilidade econômica, esses recursos podem ser vendidos, trocados ou adquiridos. De acordo com o exposto, marcas e patentes, olha aqui, marcas e patentes são recursos patrimoniais, correto. Mas de quê? De risco, intangíveis, imobilizados, permanentes ou fixos. Intangíveis, né, pessoal? Marcas
e patentes são coisas abstratas que não dá para você fazer, não dá para você dizer que é algo fixo, permanente, né? Imobilizado, nem muito menos de risco. Marcas e patentes. Marca muitas vezes é o que? Um nome, uma fórmula, uma patente de qualquer coisa, de um objeto de, digamos assim, de criação, uma criação intelectual, entendeu? Não dá para você dizer que não é intangível, porque é intangível. Então, diante disso, fica bem evidente. Dispensa comentários uma questão dessa. Então, são bens patrimoniais aqui, são recursos patrimoniais intangíveis, né? São recursos patrimoniais intangíveis, ok? É o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Está acabando aqui. Com referência à gestão patrimonial, julgue os itens a seguir. Se um bem patrimonial for considerado antieconômico e irrecuperável, o procedimento correto para o seu descarte será o tombamento. Errado. O bem patrimonial é o quê? Está sendo considerado o quê? Antieconômico, não tem valor econômico e não tem como a gente recuperar. Então, meu amigo, resta-nos fazer o que com esse camarada? Alienar. É a única alternativa, né? Então, mandar implodir. Vamos lá. Qual a área da administração? Questão 10. Qual a área da administração de uma organização que normalmente é responsável pelos centros de distribuição, estoques, compras e recursos patrimoniais? Qual é o recurso? É a área jurídica? A área jurídica ela é responsável por distribuição, estoque e compras? Jamais, né, pessoal? Aqui trata de direito. Projetos? Também não, né? Materiais, com certeza. Então, que é bem básica essa questão. Qualidade e RH, jamais. Então, quem trata sobre centro de distribuição, estoques e compras e recursos patrimoniais é a administração de material. É a ADM de material. Beleza? E assim a gente finaliza aqui com a questão mais simples, eu acredito, de todas. Questão número 10. Ok? Finalizando aqui, então fica aí o meu... Para finalizar, fica aí o meu apelo para que vocês curtam aí o canal, façam sua inscrição. E aqui não tem corte nenhum, certo? Nessas aulas, então, se alguma questão ficou incompleta, se restou alguma dúvida, pode fazer um comentário aí. Depois eu posso até fazer um vídeo melhorando essa questão, tá bom? Em relação às próximas aulas, eu não me recordo agora qual será o nosso próximo tema, ok? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na descrição desse vídeo o cronograma, beleza? Então, até mais.